Ânimo, homem, ânimo! Nesta tarde de sol, a semana começando, segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, muito 20 aí na data, e uma notícia boa, duas notícias boas, olha só. Primeira notícia boa: a vacina experimental para a Covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford, é segura e produziu resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis, informaram cientistas da instituição hoje, segunda-feira, 20. Nesta manhã, também foi anunciado que uma vacina chinesa contra o coronavírus mostrou resultados seguros e resposta imunológica nos cerca de 500 voluntários testados. O imunizante testado por Oxford, chamado AZD1222, não provocou efeitos colaterais graves e desenvolveu respostas imunes a anticorpos e células T, de acordo com o estudo publicado na revista médica The Lancet, a mais respeitada revista médica do mundo. Os resultados referem-se às fases 1 e 2 dos testes. A terceira etapa está sendo testada em 50 mil pessoas, inclusive 5 mil brasileiros, porque o Instituto Oswaldo Cruz é sócio nessa iniciativa, né? Esperamos que isso signifique que o sistema imunológico se lembre do vírus, para que nossa vacina proteja as pessoas por um período prolongado, disse o principal autor do estudo, Andrew Pollard, da Universidade de Oxford. Mas, espera aí, vão ser necessárias mais pesquisas antes da confirmação de que ela protege efetivamente contra a infecção por SARS-CoV-2 e por quanto tempo dura a proteção. Pois é, agora, amanhã, terça-feira, vai começar a ser testada em voluntários brasileiros, no Hospital das Clínicas de São Paulo, a vacina chinesa feita em sociedade com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan recebeu 20 mil doses do imunizante contra o novo coronavírus e de placebo na madrugada desta segunda-feira 20, ou seja, hoje de madrugada. Isso vai ser distribuído para 12 centros de referência do país. A expectativa do governo de São Paulo é que, se os testes tiverem resposta positiva, a vacina esteja disponível para a população no começo de 2021 e que venha o ano que vem. Esta é uma grande alegria que eu digo. Porque isso é vacina, isso não é dióxido de cloroquina, não, hein? Está aí o Bolsonaro ainda fazendo propaganda de dióxido de cloroquina. Daqui a 10 anos ele vai continuar fazendo, apesar de não ser atestado nada, ao contrário. Pois bem, por falar em Bolsonaro, o Rafael Moraes Moura e o Daniel Wettermann, colegas meus da sucursal do Estadão em Brasília, publicaram uma matéria hoje, com chamada na primeira página do Estadão, que é uma repetição, quer dizer, a matéria deles é uma pesquisa muito séria e que confirma uma impressão que eu tenho manifestado aqui a vocês nos meus últimos vídeos já há algum tempo. Quando o Bolsonaro fez essa ponte em relação aos meliantes, aos delinquentes do Centrão, entre os quais Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ele visava ter maioria, ou seja, ter maioria de 1/3, né, nos votos do Congresso necessários para impedir que prosperasse qualquer um dos 43 processos de impeachment que estão na gaveta do Rodrigo Maia para serem postos em votação, a autorização da Câmara para que o processo possa ir para o Senado, né? Pois é claro que teve isso, mas tem uma coisa que eu sempre lembrei aqui. Os membros do Centrão são quase todos, eu diria todos, de alguma forma comprometidos com as investigações da Lava Jato. São todos inimigos do Sérgio Moro e da chamada Operação Lava Jato, dos procuradores de Curitiba e do Rio de Janeiro principalmente, mas agora também os de São Paulo, que andaram pegando tucanos, né? Pegaram o Serra, pegaram agora o Alckmin. Pois é, e o que o Rafael Moraes Moura e o Daniel Wettermann descobriram é exatamente isso.
é que esse acordo do Bolsonaro com o Centrão, ele foi muito facilitado pela inimizade que esses partidos e os seus membros, normalmente suspeitos, acusados, denunciados, processados e condenados pela Operação Lava Jato e pela Justiça Federal, especialmente pelos juízes Sérgio Moro em Curitiba, o Marcelo... Como é que chama o juiz lá do Rio? Como é que chama o juiz lá do Rio, da Lava Jato? Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, e o Valisney de Oliveira, em Brasília. Então, uma das condições para que o Centrão continuasse apoiando o Bolsonaro foi a demissão do Sérgio Moro e toda aquela carga que os bolsonaristas fizeram contra o Moro, tentando demonizá-lo, não tinha apenas fanatismo, não. Tinha instruções claras para queimar o Moro, para que o Moro não seja uma alternativa para o eleitor na eleição de 2022. Então, eles estão fazendo isso nessa expectativa, tirar o Moro da parada, porque eles sabem que o Moro é um candidato forte. Não sei se será em 2022, mas é o caso de esperar. Não vejo até agora nenhum motivo para dizer que não será. De qualquer maneira, este é um empenho feito pelo Bolsonaro em sociedade. Isso aí tem tradição. Por exemplo, o Roberto Jefferson, hoje aliado feroz do Bolsonaro, era amigo do Bolsonaro antes do Bolsonaro ser contra a corrupção. Apesar de ser corrupto, né, e de ter sido condenado no Mensalão, mesmo tendo delatado a quadrilha, o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é um membro importante do Centrão, ele é o dono do Partido Trabalhista Brasileiro. Arthur Lira, que é o candidato, parece que do Bolsonaro à presidência da Câmara no lugar de Rodrigo Maia, também está enrolado nessas investigações da Odebrecht, né? E, olha, todo mundo, os caras que mandam, né, todos esses caras do Centrão, né? O líder do pessoal lá do PP, né, o Ciro Gomes, e também o meu conterrâneo, o Wellington Roberto. Pois mais do que o conhecido apetite por cargos e verbas de emendas no orçamento, o interesse do Centrão se volta agora para a sobrevivência política, sem um candidato de peso para chamar de seu no campo da direita, ou mesmo centro-direita. O grupo teme que um eventual afastamento de Bolsonaro fortaleça a eleição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Palácio do Planalto em 2022, quando era juiz da Lava Jato. O Moro foi algoz de vários dirigentes do Centrão, escreveram os repórteres Rafael Moraes Moura e Daniel Wettermann, do Estadão. Bom, ontem eu abri aqui um vídeo que fez muito sucesso, teve bastante visualização e tal, aqui a respeito da carteirada infame que o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira empregou contra um guarda municipal da Prefeitura de Santos, caminhando na praia sem outra máscara que não fosse aquela máscara que todo magistrado poderoso tem, né? A máscara interna, a máscara que não precisa de pano nem atrapalha a respiração. Pois depois de abrir a apuração de ofício contra o desembargador, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou que um procedimento que foi instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao qual o desembargador que deu a carteirada é ligado, né, é membro, do qual ele é membro, fosse encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. O ministro entendeu que a medida evitaria a duplicidade de apurações e possíveis decisões conflitantes. Humberto Martins destacou que a circulação das imagens que registraram a conduta do desembargador geraram um enorme desgaste na imagem do Poder Judiciário. E nessa linha, seria um verdadeiro contrassenso admitir-se a possibilidade de que os órgãos administrativos proferissem decisões contraditórias, ferindo o princípio da proteção da confiança e da isonomia. O corregedor deu 5 dias
para o Tribunal de Justiça de São Paulo enviar os autos ao Conselho Nacional de Justiça. Eu quero dizer, inclusive aplaudindo a decisão de Humberto Martins, mas também fazer um alerta a ele. Se a punição desse desembargador for aquela punição de praxe, aposentadoria mantendo os salários e recebendo em casa, aí vai ser pior do que a carteirada que ele deu no guarda municipal. Vai ser pior. E para completar, eu quero dizer que eu quero protestar contra o deslocamento de recursos da ampliação do Fundeb, Fundo para a Educação, que financia o Sistema Público de Ensino, para bancar um voucher creche, ou seja, para pegar dinheiro público e dar para universidades particulares. É um absurdo, isso é o fim da picada, a privatização de um ensino que precisa continuar sendo público, é um absurdo, inclusive usar como pretexto dinheiro que vai ser empregado numa nova medida demagógica que substitui o Bolsa Família com o nome de Bolsa Renda, uma coisa assim, do governo Bolsonaro. Isso é o fim da picada e eu espero que o ministro da Educação que está entrando agora, o ex-vice-reitor da Universidade Mackenzie, Milton Ribeiro, não esteja aplaudindo e apoiando e tomando as providências necessárias para que essa medida funcione, acabando de vez com a qualidade da educação pública no Brasil. É mais um trabalho que teria mais coerência se fosse feito pelo Abraham Weintraub, que foi demitido e que está nos Estados Unidos esperando um bom salário, um bom dinheiro para ocupar um emprego no Banco Central e ainda usando documento falso, um passaporte diplomático, sendo que não é mais ministro, portanto não tem direito a ele e devia estar sendo submetido à quarentena lá nos Estados Unidos, onde tem o pior desempenho de pandemia do mundo inteiro. Então eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.